em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém, graças a Deus. Nesta noite, irmão, pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos buscar aqui na palavra o que é o nosso propósito de vida. Compreender qual é o nosso propósito de vida, em nome de Jesus. Uma das coisas que eu já ensinei para a igreja, e vou sempre ensinar, é que nós não vivemos de campanha, irmãos. Você não vem só para viver de campanha na igreja, eu não venho só para viver de campanha. Nós temos um propósito de vida. E nós temos que descobrir qual é o propósito de vida nosso, em nome de Jesus. Então você, quando descobre o teu propósito de vida, você vai ver que a tua caminhada, você vai caminhar até melhor com Deus. Amém? As lutas vão vir, os levantes vão vir, mas você vai descobrir que você tem um propósito em nome de Jesus. Uma das orações que eu sempre faço, e Deus já me mostrou que o propósito meu é esse. Tentei fazer outras coisas, Deus não permitiu. Tentei sair, mas Deus não permitiu. Então foi aonde, de tanto orar, Senhor, qual é o meu propósito? Porque tem muitos que estão na igreja, irmão, e caminham com Jesus e nem sabem o seu propósito de vida. Acho que é só vir no culto, acho que é só cantar um hino, acho que é só, fazer algumas coisas. Não, irmãos. Para cada pessoa que Deus chamou, diga, ele tem um propósito em nome de Jesus. Ele tem um propósito. Deus criou tudo, fez tudo com um propósito. E se nós somos a imagem e semelhança de Deus, criados também por Ele, diga glória a Deus, então também nós temos um propósito. Outros acham que é só trabalhar, ganhar dinheiro, pagar conta. Será que é só isso, pastor Sandro? Não. Então se você está aqui e fala, pastor Sandro, eu preciso descobrir o meu propósito de vida, Deus vai falar com você. E naquilo que Ele mostrar para você, você vai caminhar nisso, em nome de Jesus. Porque o meu propósito é pregar o evangelho. Como eu queria pregar a palavra. Talvez seu propósito não é esse. Talvez Deus tenha outra coisa para ti. Outra maneira de propósito para a tua vida, em nome de Jesus. Culto para mim hoje, meu irmão, igual eu falo para minha esposa. Eu olho as igrejas, irmão, e comparo, eu fico olhando as igrejas e tento olhar como Deus olha e pergunto para Deus, Deus, como você está vendo a nossa igreja? Como você está vendo os irmãos, em nome do Senhor Jesus? Porque, meu irmão, a gente está aqui sem um propósito. Que sentido fará nós estar vindo aqui? Você tem que ter um propósito. Não, eu vou lá porque eu sou crente. Só isso. Garanto você que não é. Então, quando eu vou ministrar para os irmãos, eu passo uma semana dizendo, Deus, eu quero uma palavra que fala para que nós possamos entender qual é o nosso propósito em nome de Jesus. A palavra campanha não existe na Bíblia, irmãos. Campanha foi uma palavra originada de igrejas que vieram de fora e introduziu no Brasil. Por que então se fala campanha? Geralmente a palavra campanha que você vê nas igrejas é porque é baseado nas campanhas dos exércitos que lutavam, faziam suas campanhas, batalhavam, igual na guerra. Mas não é para isso que você também está aqui em nome de Jesus, para viver de campanha. Você está aqui porque Deus tem um propósito na sua vida em nome de São Jesus. Diga glória a Deus. Você pode falar para o teu irmão, irmão, você está aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. Quando eu tentei fazer outra coisa e Deus não permitiu, eu falei, então pronto. De muitos que são chamados, eu fui um escolhido. E todos que foram escolhidos dentro do chamado, esses Deus tem um propósito. Mas o meu é de pregar a palavra, de ensinar. Mas o seu talvez não seja isso. A Bíblia diz que todos nós vamos prestar conta com Deus. Diga glória a Deus. E quando nós prestamos conta com Deus, diante do seu juízo, nós vamos apresentar o que nós fizemos aqui na terra. Esse é o propósito. Um dia eu vi uma ensinação de uma igreja, eu achei muito forte. Fizeram uma ensinação bonita.
onde uma pessoa representava a Deus, e aí a humanidade, tipo que era a humanidade, se colocando diante de Deus, daquela pessoa que representava a Deus ali naquela encenação. E eu achei interessante que uma mulher, ela falou assim, aí a pessoa falando que é Deus, falou assim, apresente aqui fulana, o que você fez para mim? Ela falou, oh Deus, eu tive 2 filhos, mas eu criei esses 2 filhos, e eu não consegui fazer mais nada. Deus falou assim, quem disse que eu queria que você fizesse mais coisas? O seu propósito foi você criar esses 2 filhos, porque esses 2 filhos que eu te dei, depois desse, eles cresceram, se formaram em médico, se converteram e ajudaram milhões de almas em nome de Jesus. Talvez você ache que o seu propósito é muita coisa, mas Deus vai cobrar cada um de nós pelo nosso propósito. Diga glória a Deus. E você tem um propósito. Então, aí a mãe falou assim, meu Deus, eu só tive 2 filhos, mas criei bem, eduquei bem, e eles formaram, mas eu queria fazer mais. Deus falou assim, quem disse que era para você fazer mais? Você entendeu o seu propósito. Era ter os 2 filhos, criar eles bem, educar eles bem, formar eles, porque daqueles 2 filhos, depois que você partiu, milhões de almas foram alcançadas e se converteram a mim. Olha o propósito. Martim Lutero, o padre que reformou o cristianismo há quase 502 anos atrás, certa vez um sapateiro conversou com ele. Falou assim, Lutero, o que eu quero fazer mais para Deus, mas eu sou apenas um sapateiro e eu queria fazer mais. O que o senhor me indica que eu faça mais? O sapateiro, achando que Lutero ia falar para ele vender tudo e partir para pregar o evangelho, fazer algo assim, não. Lutero falou assim, seja um bom sapateiro, honesto na sua profissão, faça um bom sapato, cobre um preço justo, e esse é o propósito que você está fazendo para Deus. Porque através de ser um bom comerciante, honesto, cobrando um preço justo, fazendo o que é correto, outras pessoas serão alcançadas pelo teu propósito, em nome de Jesus. Então você não está aqui por acaso. Diga glória a Deus. Você não está aqui por acaso. Você não veio só para ocupar mais um espaço no mundo, irmão. Você não veio só para crescer, trabalhar, pagar conta, ficar preocupado. Você não veio só para isso. E quando você entende o seu propósito de vida diante de Deus, meu irmão, tua caminhada vale a pena. Em nome de Jesus. Olha o que está escrito, só para começar. João capítulo 1, versículo de número 12. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim, mas a todos quantos o quê? Receberam? Quantos já receberam Jesus? Você já recebeu Jesus? Então, mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de quem? De Deus. Então, como que uma pessoa se torna filho de Deus? Quando recebe Jesus. Diga amém. Mas a todos quantos receberam, nós hoje temos um poder de ser o quê? Filho de Deus. Por que nossa oração ela tem que ser diferente, pastor? Porque hoje você tem um poder de filho. Lembra daquele louvor, acho que do, não sei, Marcela Guiar? Faz tempo. Me dá poder de filho. Hoje você tem poder de filho. Diga glória a Deus. Quem tem poder de filho, irmãos, ele tem um relacionamento diferente com Deus. Em nome de Jesus. Então, nós hoje temos um poder. Que poder, pastor Sandro? Poder de sermos chamados filhos de Deus. E ainda tem gente, meu irmão, na igreja, que às vezes se vitimiza. Para com isso, irmão. Coloca no seu coração. Você é uma pessoa amada por Deus. Você é uma pessoa amada por Deus em nome de Jesus. Você é filho em nome de Jesus. Ele te ama para a glória de Deus. Amém? Então nós temos esse o quê? Poder de serem feitos filhos
de Deus, a saber, aos que creem no seu o quê? No seu nome. Diga glória a Deus. Então, hoje nessa terra, você é o quê? Filho de Deus aqui na terra. Então você não é qualquer um. Você era, talvez, antes de ter o filho. Hoje você tem um filho. Hoje nessa terra você é filho de Deus em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Por aí, nós já começamos a compreender então, que uma vez que nós fomos feitos filhos de Deus aqui nessa terra, então nós temos um propósito a cumprir em nome de Jesus. Você não teve esse poder, meu irmão, para ficar vivendo ainda sem um propósito. Você não recebeu esse poder. Já pensou? É a mesma coisa de você olhar o seu relacionamento entre filho e alguém que não é filho. O filho tem poder diferente de outros que não são filhos. É ou não é? Porque o filho ele tem intimidade, irmão. O relacionamento dele é diferente, igreja. Diga glória a Deus. Tem hora você olha alguns irmãos em Jesus, poxa, parece que a pessoa nem é filho de Deus. Mendiga o pão, mendiga a benção, se vitimiza. Não, meu irmão. Você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus, você tem o poder de Deus na sua vida. Você tem o poder de filho de Deus na sua vida em nome de Jesus. Olha o que ele falou: tudo que pedir ao Pai em meu nome, isso que lhe darei. Então a igreja tem que entender, peraí, eu tenho um poder na minha vida, eu sou filho de Deus, em nome do Senhor Jesus. E como filhos que nós somos, Deus não quer deixar você sofrer, meu irmão, algumas coisas. Mas Ele quer que você conheça o que você tem na sua vida. Em nome de Jesus. Quando Ele falou para aquela mulher, Cirofinícia, que ela foi pedir para Jesus curar o filho dela, que era uma mulher grega, que os judeus desprezavam, chamavam até outros povos estrangeiros, até de cão. Porque tem alguns animais que o judeu não cria, cão é um dele. O judeu não cria cachorro como nós, que gostamos de cachorro. O judeu não cria. Cães para o judeu eram considerados pessoas gentios, pessoas pagãs, estrangeiras. E Jesus usou algo para ela que os judeus usavam, não para humilhar ela, mas para provar a fé dela. Mas uma parte ali que ela fala, e Jesus dá uma resposta para ela, que é para nós também. Jesus falou assim: mas eu não posso tirar o pão dos filhos que está na mesa e dar para os cachorrinhos, as migalhas. Qual é a lição que Jesus quer mostrar ali também para ela, mas para nós? Irmão, quem é filho não tem migalha. Quem é filho está na mesa comendo o pão de Deus. É ruim que Deus quer que você fique pegando migalha, irmão. Você tem posição na mesa de filho de Deus em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Quando nós não conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida, nós perecemos. Porque a Bíblia diz que todo dia Ele tem o pão nosso de cada dia. Então quando você orar, não se... oh Deus, qualquer coisa para mim tá bom. Não, Senhor, eu sou teu filho, Pai. Eu sou tua filha. Eu sei que o Senhor tem o melhor trabalho. Eu sei que o Senhor tem a melhor coisa para mim. Eu sei que o Senhor tem uma mesa para mim, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Até para orar você tem que conhecer a vontade de Deus, irmão. Quando você não ora com conhecimento de Deus. Por exemplo, se tem uma das orações, meu irmão, que tudo para mim, eu tenho que citar a Bíblia. Eu não sei orar sem citar a Bíblia. Porque quando você cita a Bíblia, você cita aquilo que é o sustento da sua oração, que é a palavra de Deus que não cai por terra em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus. Está escrito assim assado. O que fez Jesus vencer o diabo? O que faz você vencer? O que está escrito. O diabo não teme a sua posição de crente, de diácono, de presbítero, de carteirinha, nada disso. Enquanto a igreja estiver distraída com essas coisas, ele está dando gargalhada. Mas quando a igreja entende o propósito, o que é, aí o inimigo se levanta. Eu tenho lido um livro chamado Orando a Palavra.
E nesse livro, o escritor usado pelo Espírito Santo fala que enquanto nós estivermos preocupados com o tamanho do telão, com o que está acontecendo na igreja, vamos arrumar isso, cuidar disso, cuidar, o diabo está feliz. Mas quando uma igreja se posiciona e conhece a palavra, e começa a orar e jejuar, meu irmão, aí o diabo vem. É só ver alguns irmãos que não têm conseguido vir. Não briga com Deus, meu irmão. Leva as coisas de Deus a sério na sua vida, em nome de Jesus. Quando estou entendendo, diga glória a Deus. Então fala assim para si mesmo: eu sou filha, eu sou filho, eu tenho poder em nome de Jesus. Diga glória a Deus. O que o mundo come aí fora não se compara ao que Deus tem para ti. O que o mundo recebe aí é apenas migalha. O filho vai ter pão em nome de Jesus. Quem é que foi buscar ajuda? E Jesus falou assim: não se pode tirar o pão dos filhos e dar aos cachorros as migalhinhas. Enquanto tem gente que às vezes zomba de nós, escarnece de nós, porque acha que tem um carrinho, um cacazinho. É migalha, irmão. Você vai ver o que está esperando por você no dia que você encontrar o teu Pai no reino de Deus, em nome de Jesus. Aí você vai ver que o que o mundo apenas experimentou foi migalha, porque o melhor é do filho. Eu estava vendo a história daquele ator. Tem um ator chamado Bruce Willis. Fui ver a história dele, irmão. Com 15 anos de idade, ele diagnosticou com Alzheimer. E o Alzheimer dele é agressivo. E o negócio foi avançando. O negócio foi crescendo. Hoje ele já não faz mais filme. Hoje ele não é mais nada, vamos colocar assim. Mas por que você está falando disso, pastor? Porque nessa hora, irmão, você tem que refletir sobre a tua vida. E o quanto Deus cuida de você. Diga glória a Deus. O quanto Deus, Ele te cuida. Ele te protege. Ele te ama. Em nome de Jesus. Eu olhando a história desse ator, pai de 5 filhos, ganhou milhões, irmão. Milhões, milhões, milhões. O que você pensar de dinheiro que ele ganhou. Mas e agora? Não está adiantando nada. Ele está descobrindo que o dinheiro, meu irmão, você pode ter, mas se não tem saúde, você não tem nada. Tem gente, meu irmão, que tudo que ela tem é dinheiro. Se não tem Cristo, não tem nada, irmão. Se não tem a presença de Deus, o que nós acabamos de louvar? A tua presença é tudo que eu preciso. O que vai fazer você vencer a presença de Deus? O dinheiro ele vai te levar até um certo ponto. A amizade vai te conduzir até um certo ponto. As coisas desse mundo vai te levar até um certo ponto. Mas o homem tem limite. Mas quando você caminha com Deus, Deus não tem limite. Ele te leva além em nome de Jesus. Eu falando para minha esposa, nessa hora, nós olhamos para um caso desse homem, ganhou milhões. Todo o tratamento que o dinheiro está podendo pagar para ele, a família está gastando, irmão. Nessa hora, irmão, uma pessoa dessa trocaria tudo que ela tem pela saúde. Daria tudo que ela tem pela saúde. O bem maior nosso é a saúde. Em nome de Jesus. O bem maior nosso é a nossa vida. Com a glória de Deus. Posso falar uma coisa para você aqui? Para vocês aqui, irmãos? Tem gente, meu irmão, que quer o que você quer. Quer o que você tem. Parece que não. Parece que você leva uma vida que ninguém está percebendo. Só que não. Tem gente que está de olho em você. E vê uma vida que Deus te deu. E às vezes quer essa vida. Quando estou entendendo, diga glória a Deus. Então, nessa hora eu falo, meu Deus, como a gente é rico e não sabe. Como a gente tem tudo e às vezes não sabe, Senhor. Porque se você tem dinheiro, irmão, capaz de não desfrutar esse dinheiro, é migalha. É migalha. Por isso que a Bíblia diz que quando uma pessoa se converte, a festa onde, irmãos? No céu.
Então, se você tem muito dinheiro, se nós temos muito dinheiro e ao mesmo tempo não podemos desfrutar, isso não é prosperidade, isso é o rico miserável. O que é o rico miserável, pastor Sandro? É aquele que tem milhões, mas não pode desfrutar dos seus milhões por causa da limitação da doença. É o rico miserável. E se você não desfruta daquilo que Deus te dá, isso não é prosperidade. A verdadeira prosperidade, o dinheiro nem sempre vai dar. Mas você vai desfrutar de paz, de alegria, de descanso. Vai dormir tranquilo, sabendo que no céu Deus está cuidando de tudo em nome de Jesus. Porque você hoje é filha e filho de Deus. Amém? Então, irmão, seja feliz. Então nós somos filhos de Deus. E como filho de Deus, Ele tem propósito na nossa vida como filhos. Vamos pegar aqui o Mateus, só para entender aqui, para começar a palavra. Confesso que talvez não vai ser possível ministrar tudo que Deus quer falar, mas o Senhor nos considerar outro momento. Mas aquilo que Deus colocar em nosso coração nesta noite, vamos falar. Mateus capítulo de número 6, irmão, por favor. Mateus capítulo de número 6. Vamos ler a partir do versículo 25. Quando a palavra fala da ansiosa solicitude pela vida. Vamos entender aqui. Então Deus criou tudo, irmãos, com propósito. E claro que também nos criou com propósito. E a Bíblia ensina que Deus não criou o homem apenas para crescer, trabalhar, casar, comprar casa, ficar velho, morrer. Não foi só para isso. Amém? Você não nasceu para ocupar seu lugar. Você nasceu com propósito. Deus separou você do ventre da sua mãe. Diga graças a Deus. Então vamos ler aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Em nome de Jesus. Aqueles que encontraram também, diga amém. Olha o que está escrito aí, irmãos. Por isso, vos digo, não andeis o quê? Ansiosos pela vossa vida. Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo. Quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta, porventura, não vale muito mais do que as aves? Então, você é filho, você tem mais valor do que as aves. Amém? Versículo 28. E por que andais ansiosos? Quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios da onde? Do campo. Eles não trabalham, irmãos, e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, e não era qualquer um que estava trazendo essa afirmação, era o próprio Jesus. Vos afirmo que nem Salomão, o homem mais rico, em toda a sua glória de riqueza, se vestiu como qualquer deles. 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens eu quero de pequena fé, irmãos. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nós vestiremos. Porque os gentios, observa o 32, porque os gentios, algumas versões diz pagões, né, pessoas estrangeiras, pessoas gentios, que não era o povo ali, então judeu, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas o quê? Todas elas. Então observa que os gentios não têm o Pai que nós temos.
o Pai que nós temos, Ele cuida de nossas necessidades. Os gentios correm atrás. Diga glória a Deus. Então vai já observando que onde o Espírito Santo quer nos chegar, levar. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, diga graças a Deus. E o que nós devemos buscar em primeiro lugar? O seu reino e a sua justiça. Já disse que esse reino é o domínio de Deus na nossa vida, né? É o governo de Deus na nossa vida, diga glória a Deus. Pastor, Deus governa a minha vida, então você tem um reino. O que é a justiça? Jesus, né? E a sua justiça. E todas estas coisas que muitas das vezes nós esquecemos que somos filhos e nos preocupamos. Então todas estas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Então quando você entende o propósito de vida, que você tem um reino, uma justiça de Deus, as coisas vão ser acrescentadas. Só 34 para nós continuar. Portanto, não vos inquieteis. Não vos o quê? Inquieteis. Com o dia de quê? De amanhã. Pois o amanhã trará o quê? Os seus cuidados. Basta ao dia, ao seu próprio o quê? Mal. Então, por isso, versículo aqui, de 25 até o 34, eu separei aqui aquilo que nós podemos entender que é o propósito nosso e aquilo que não é o propósito nosso em nome de Jesus. Só que nesse texto aqui, irmãos, Jesus está falando, sabe para quem? Para os seus discípulos, que depois Jesus diria, vocês agora não são meus amigos, servos, serão amigos e filhos. Diga glória a Deus. Tá? Então você é um filho, é uma filha. Sendo filho e filho, você também é discípulo em nome de Jesus. Amém? Então Jesus está falando para discípulo e para pessoas que não eram ali discípulo. Ele estava falando para quem, irmãos? Para uma multidão. Diga glória a Deus. Ele estava falando para quem? Uma multidão. E nessa multidão, ouvindo ali gentios, hoje, vamos colocar aqui, hoje nós somos, vamos colocar aqui, os filhos e aqueles que estão lá fora são os gentios. Pessoas que não servem a Deus. Tá? Mas até então, outrora era nós. Né? Mas hoje nós somos filhos, amém? Então Jesus estava falando ali para os gentios, para pessoas que não eram filhos, mas também falando para os seus discípulos que eram o quê? Filhos em nome de Jesus. Então ali, no meio daquela multidão, Jesus separou uma parte e separou outra parte. Um grupo e outro o quê? Outro grupo. Diga glória a Deus. Um grupo ele chama de gentios. Um grupo ele chama de quê, irmãos? Pessoas que não conhecem a Deus. Então você tem que começar a observar por aí. Qual é o teu grupo? Porque se você é aquele que está na igreja, ainda inquieto, ainda ansioso e ainda se preocupa com o amanhã, você está no grupo dos gentios. Daqueles que ainda não assumiram a sua posição de ser filho e deixar Deus cuidar. Que negócio é hoje, meu irmão? Um monte de crente atribulado. Tá feio o negócio aí, meu irmão. Hoje você fala assim, não, vou ali conversar com o irmão, talvez ele vai passar uma fé para mim, alguma coisa. O irmão está lá atribulado, preocupado, desesperado por causa de dinheiro. Pastor, foi bom o senhor vir aqui. Pastor do céu, eu estou numa correria, eu tenho que arrumar um dinheiro até amanhã. Ele não está no grupo de filho. Ele ainda não entendeu o propósito de Deus na vida dele. Se você é daquela pessoa, irmão, pastor, eu sou muito inquieto. Seu grupo ainda, meu irmão, precisa ser o de filho. Diga glória a Deus. Então, ele separou em quantos grupos? Um grupo de gentil e outro grupo o quê? Discípulo. O grupo do gentil, ele disse o quê? Os gentios é que corre atrás daquilo que o pai quer cuidar. Os gentios é que vão atrás do quê?
de comer, de vestir, fica inquieto, fica preocupado, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Meu irmão, tem crente que está igual o gentil. Hoje eu olho para a igreja e eu falo à minha esposa, meu irmão, que desespero esses pastores por dinheiro. Eu que não ganho nada, meu irmão, não tenho um centavo de custo. Eu não estou nesse desespero, nem quero ficar. Eu quero cada dia ver mais Deus cuidando de mim. Irmão, tem igreja que já está com dinheiro até na ufa, não vou falar, mas quer mais. Meu irmão, está errado isso aí, meu irmão. Jesus não levantou uma igreja desesperada por dinheiro não, meu irmão. Aí ontem eu estou vendo um vídeo de alguém chorando. Eu vou pedir para Deus para que eu venha cobrar. Oxe, meu irmão, cobrar. Vai orar para Deus autorizar, é para cobrar. Das igrejas, para pagar, para pregar. Tem pastores, meu irmão, que eles não decidiram. Ou eles são pastores, ou eles são mercenários. Nós temos que decidir. O pastor tem que decidir. Um dia eu falei para minha esposa. Um dia talvez nós fomos no grupo do missionário. É meu testemunho, não tenho um pingo de vergonha em falar. Hoje, graças a Deus, Deus me fez pastor. Em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Então hoje, meu, está desse jeito. Irmãos que só conversa de coisas materiais, só conversa de coisas desse mundo. E não é isso que Jesus quer para a nossa vida, igreja. Diga glória a Deus. O primeiro grupo aqui, vamos colocar dos gentios. A vida deles só é isso. Eles só existem para isso. Só para ganhar dinheiro, só para trabalhar. Não, olha, eu comprei várias coisas. Eu tenho muitas coisas, muitas posses. Esse é os que só existe nessa terra achando que a vida só é isso. É os gentios. Você está ali sendo cuidado, Deus está te dando cuidação, Deus está cuidando, está te abençoando. Aí os que não são filhos, ele chega e quer atribular você. Mas você não vai comprar nada. Ó, minha esposa. Minha esposa, certa vez, viajou para o velório do pai dela, nós estávamos em Cuiabá. Aí o irmão dela estudou, ganhou dinheiro, e ganha dinheiro, ele é bem formado. Chegou para minha esposa e falou assim, mano, irmã, e você não vai ter nada, não vai construir nada, não vai querer nada. Minha esposa falou assim, meu irmão, eu já tenho tudo. O que vier para mim, Deus vai acrescentar na minha vida. Desde que eu entenda que eu já tenho tudo, o reino dele. Hoje a crentaiada está desse jeito, por isso que está fazendo campanha. Aí os pastores armam armadilha e pegam o povo. Campanha da justiça, aí o povo tudo com justiça na cara. Eu quero justiça. Campanha de porta aberta. Eu quero. É possível nós se converter, meu irmão, e passar a entender o que é propósito na nossa vida em nome do Senhor Jesus. Não, eu quero casa. Vamos lá, casa. O que nós estamos lendo aqui? Essas coisas vão ser acrescentadas quando nós o quê? Buscamos o reino de Deus. Hoje eu louvo a Deus, irmão, porque graças a Deus eu tenho tempo para ensinar vocês. Não der para pregar hoje tudo, Deus vai falar dos cultos. Diga glória a Deus. Então, os gentios, eles só existem e a existência deles é só para isso. Então Deus não quer isso para a sua vida. Que você só trabalhe, que você só pense em pagar conta, que você só pense em comprar casa, carro. Meu Deus, vou morrer! E eu só quero... Não é isso o propósito de Deus para a sua vida. Como estou entendendo, diga glória a Deus. Você não é gentil. Deixa eu virar aqui. Então ele quer que você não fique o quê? Preocupado com essas coisas em nome do Senhor Jesus. O gentil então vive assim. Para comer, trabalhar, conquistar essas coisas do mundo. Esses são gentios. Coloca uma coisa no seu coração, meu irmão. Quem está falando aqui conosco é quem? É Jesus. Ele afirmou, diga glória a Deus. Agora o segundo grupo, esse você tem que estar e eu tenho que estar. Da multidão que eu via, que eram os gentios, um grupo, outros eram os discípulos. Agora nesse grupo nós temos que estar. O grupo de
discípulos, de filhos de Deus em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Pastor, então quer dizer que eu não posso pensar? Você pode. Jesus sabe que até o dia que ele voltar, você tem que pagar contas, você tem que trabalhar, você tem que sim, viver. Porém, a diferença é, isso não é o seu alvo principal. Isso não é o quê? O seu alvo. Jesus ele fez um teste com aquele rapaz que disse, bom mestre. E aí os irmãos sabem. Bom não, só tem um que é Deus. Pá. Os irmãos sabem. Aí Jesus fala assim para ele, você quer me seguir? Vende tudo que tem e dá o que, irmão? Para mostrar para ele que não é esse o propósito quem segue Jesus. Por riqueza, por dinheiro. Estão pregando um Jesus aí, meu irmão, que não é o Jesus que muitos... Eu não estou seguindo esse Jesus que estão pregando aí. Eu não estou. O Jesus que eu estou seguindo é esse aqui que você está conhecendo. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Isso não é o alvo. Pastor, Jesus queria o dinheiro daquele rapaz. Não. Jesus fez um teste para ver aonde estava o teu coração. O alvo do grupo dos discípulos não é essas coisas. O alvo dele, o que já domina o coração dele, é o reino de Deus. O que governa não é dinheiro, não é ganância, não é vontade de sempre querer ter roupa, sempre querer comer. Porque tem gente que acha que só é para comer. Outros só acham que é para comprar roupa. Não, cara, eu tenho que comprar roupa, eu tenho que comer. Irmão, não é esse o seu alvo, irmão. Uma dos entendimentos da palavra pecado é o que, pastor? Errar o alvo. Não é o alvo, irmão. Se você fala assim, eu estou indo para a igreja para buscar meu carro próprio, você está errando o alvo. Não é esse o alvo que você tem que vir na igreja. Buscar carro próprio, coisa nenhuma. Eu estou lá orando para Deus me dar uma mulher. Está errando o alvo. Quem disse que Jesus está dando mulher? Está dando homem. A igreja está buscando, mas está errando o alvo, irmão. E o que é pior, amanhã ou depois, caminhando errando o alvo, vai descobrir lá na frente que caminhou em vão. Eu não quero que você caminhe em vão, por isso que eu tenho que abrir seus olhos para a verdade. Eu poderia aqui, irmão, estar pregando um monte de mentira para vocês. Mas eu não quero que Deus pese a mão na minha vida. E nem quero que Deus pese a mão nessa igreja. Mas eu quero ter a mão de Deus abençoando a nossa vida em nome de Jesus. Quando quer ter a mão de Deus abençoando a sua vida, diga glória a Deus. Quando que eu erro o alvo? Eu estou indo na igreja fazer uma campanha de casa própria. Nunca foi esse alvo. Você vir na igreja por isso. Essa semana Deus me levou numa loja ali para orar. E alguém disse assim para outra pessoa. Disse que quarta-feira eles vão vir. Eu falei, amém. Orei, nem convidei. Quarta-feira nós vai lá, pastor. Eu falei, amém, glória a Deus. Aí a pessoa falou assim, mas vou falar logo. Não é porque eu estou na frente desse pastor aqui não, mas se você for lá na igreja e não querer ouvir a Bíblia, não vá, porque lá o pastor prega a Bíblia. Mas o que é o nosso alvo aqui? Ouvir a Bíblia. Ser confrontado para ter o alvo certo em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então, para o grupo de pessoas que procura como gentios, só as coisas desse mundo, ele não vai conseguir estar no grupo aqui dos discípulos. Ele não vai. Aí fui lá, o pastor só prega salvação, só prega arrependimento, só prega contra pecado. É o alvo. Mas se o coração dele não tem um reino, e ele anda como gentil, ele senta num culto desse aqui, a palavra maltrata ele. E a palavra só nos abençoa, irmãos. Como tem sido abençoado pela palavra de Deus. Quando você caminha com alvo, entendeu o propósito que Deus na sua vida? Você pode estar morando de aluguel, mas você vai pagar. Deus vai te dar condição, diga glória a Deus. Pastor, errado eu querer uma casa? Não, não é errado não. Desde que isso não seja teu alvo, em nome de Jesus. Não é errado.
O que nós estamos pregando aqui, irmão, diga glória a Deus, que não é errado você querer isso, mas que isso não roube o teu propósito. Não tire o seu alvo em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, o segundo grupo dos discípulos, que são os filhos, também faz tudo isso. Mas o alvo deste grupo de pessoas é o reino de Deus acima de tudo em nome de Jesus. O que tem que estar acima de tudo na sua vida? A prioridade, o maior reino de Deus em nome de Jesus. Estou me matando de trabalhar porque eu quero pagar o meu carro. Mas quanto isso, o reino está ficando para trás. Você está errando o alvo, irmão. Mas quando você busca o alvo, quando você busca a prioridade do reino, se compromete com o reino de Deus, aí sim, Ele vai te dar em nome do Senhor Jesus. Descansa o teu coração, porque Deus é fiel, irmãos. Ele sabe da nossa necessidade. Por exemplo, amanhã você está dizendo, meu Deus, amanhã tem que trabalhar, amanhã isso. Irmão, Deus já está cuidando de tudo. Já tem o mal lá esperando, mas Deus já está livrando do mal em nome do Senhor Jesus. Fala para o teu irmão, Deus já está livrando do mal, irmão. Não se preocupa não, diga glória a Deus. Amém? Por exemplo, Pedro se preocupou. Ele falou assim, nós, Senhor, largamos tudo para te seguir. Eu deixei meus barcos, deixei minha pesca, estou deixando até minha esposa. Larguemos tudo, Senhor. Ele falou assim, Pedro, fica tranquilo. Porque tudo que vocês deixaram, pai, mãe, casa, tudo, para buscar a mim, para me seguir, não só no presente, mas muito mais no porvir, terá em nome de Jesus. Diga glória a Deus, irmão. Às vezes colocar o reino de Deus em primeiro lugar, algumas coisas você vai ter que renunciar. Amém? Quando Jesus falou comigo, eu estava em Colíder, tinha um carro. Quando eu bati a mão na maçaneta do carro para abrir a porta, o Espírito Santo falou, há muito tempo mais você não faz mais minha vontade neste lugar. E aí? Ganhava 5.000, tinha regalias, mas o reino não estava no primeiro lugar. É possível, pastor Santo? É possível uma pessoa estar na igreja e o reino não está em primeiro lugar. É possível. E quando o Espírito Santo brandou no meu coração, eu falei, meu Deus. Então, irmão, você tem que escolher. Tem escolha que te aprisiona, tem escolha que te liberta. Quando você coloca o reino, te liberta. Quando você deixa o reino para fazer as vontades desse mundo, vai ser prisão na sua vida. Hoje eu sirvo Cristo, irmão, totalmente liberto, com a minha consciência em paz. Tentam me acusar, vão tentar te acusar, mas você está livre. E foi para a liberdade que Cristo te libertou em nome de Jesus. Diga glória a Deus, aleluia. Quando está entendendo a palavra, diga amém. Então quando você coloca o reino, algumas coisas vão ter que ser o quê? Cortada, tirada da sua vida. Então você tem que escolher. Dependendo do que você escolher, meu irmão, te amar. Tem muito irmão na igreja, meu irmão, com a vida amarrada. Não consegue ser curado. Posso falar, meu? É forte essa palavra, mas eu vou falar. Tem gente dentro da igreja que vive uma vida derrotada, irmão. Nem parece que é filho de Deus. Tudo é coisa dessa terra. Não faça isso. Deus, Ele tem coisa melhor para nós. Nesse propósito, 21 domingo, uma das orações que eu estou fazendo é: Deus,
Eu quero avançar com a igreja para o alvo, para o propósito, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que a tua igreja cresça espiritualmente. E aqueles que não quiserem, meu irmão, que estiver escolhendo outra coisa, não vai caminhar. Porque Moisés morreu e Deus falou: Josué, agora é você. Rompa. Vai em frente. A tua caminhada não acaba aqui, meu irmão. A tua caminhada é sempre em frente, em nome do Senhor Jesus. Vai acontecer coisas, vão suceder coisas, mas que isso não te pare. Que você continue rompendo para o alvo, em nome do Senhor Jesus. Você foi chamada, você foi chamado, diga glória a Deus. Então nós como discípulo, diga, nós temos um alvo. O discípulo tem um alvo. É cumprir o propósito pelo qual ele nasceu e foi chamado neste mundo. Então nós, irmãos, olha para o pastor, nós temos um alvo de descobrir o propósito e cumprir esse propósito, viver o que Deus chamou a gente para viver neste mundo em nome de Jesus. Meus irmãos ligaram para mim há 2 anos atrás. Sandro, volta para cá, aí não tem como você ajudar você. Falei, meus irmãos, eu estou cumprindo o meu propósito, a qual Deus chamou em nome de Jesus. Quando estou entendendo, diga glória a Deus. Então, meu irmão, eu separei 2 perguntas aqui. A primeira pergunta, responda para ti mesmo. Você já se perguntou qual é o motivo de você estar nesse mundo? Qual é o seu propósito de você estar nessa igreja? Você acha que Deus trouxe você aqui só para ser mais um crente? Não. Deus trouxe você aqui para essa igreja, porque Ele tem um propósito na sua vida aqui. Pode ter certeza disso, diga glória a Deus. Pastor, mas aqui, irmão, eu digo que você é a igreja em nome de Jesus. Quando eu digo como igreja, não olha para isso aqui, não olha a estrutura isso aqui, não, olha a tua vida. Você é a igreja, em nome de Jesus. Então a pergunta que nós devemos fazer é: qual é o motivo, Senhor? Porque a Bíblia diz que aquele que não usou seu talento, que aquele que não usou seu propósito, mas escondeu, ocultou, até o que ele tinha foi tirado. Tem gente, meu irmão, que por não usar o talento que ela deu, Deus deu para ela, é capaz que até a salvação dela ela perde. Até a salvação ela perde. Aqueles que cumpriram o talento, usaram o talento, multiplicaram o talento, trabalharam o talento, esses, a Bíblia diz que eles foram honrados, abençoados. Então quando você descobre o teu propósito e obedece o teu propósito, tua vida será abençoada. O gadareno que foi liberto dos demônios, ele falou assim: eu quero te seguir, Jesus. Ele falou: não, teu propósito vai ser, volta para a cidade, e através do seu testemunho, outros vão ser ganhos para o Pai também. Olha o propósito dele. Então ele foi fazer o propósito de Deus. Irmão, se você está na igreja, sendo mais um no meio da multidão, sem nenhum propósito, isso tem que mudar hoje, em nome do Senhor Jesus. Quando o Espírito Santo falou, eu queria ir para Nova Mutum, depois tentei ir para outra cidade, Deus usou o pastor da igreja, que nem sabia o que está acontecendo no meu coração, e usou a minha esposa. A minha esposa, lavando louça, falou: Sandro, e se Deus mandar você para Juína? Eu falei: Juína. No meu coração, ela nem ouviu. Juína, o que Deus tem para mim lá? E aonde que eu vim parar? Mas quando o Espírito Santo falou assim: é Juína que você vai voltar. Eu falei: Senhor, 21 dias aqui, jejum e oração, porque eu não quero chegar lá sem um propósito. Eu não quero chegar lá sem mais uma igreja. Eu não quero chegar lá e ser mais um, Senhor. Mas também não quero ser melhor. Mas o meu alvo é, eu quero chegar lá com um propósito em nome do Senhor Jesus. E se Deus me trouxe e hoje permitiu você estar aqui, Ele tem um propósito para nós todos nesse lugar em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então a pergunta é: Senhor, o que o Senhor quer de mim?
O Senhor me trouxe esse mundo, Pai. E eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida. Diga glória a Deus. Essa é a primeira pergunta que você faz e Deus vai te responder. Quantos que Deus vai te responder? Eu não vou demorar, irmãos, mas em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz assim, eu vou só ler para os irmãos. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncies as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga glória a Deus. Então Pedro escreveu isso para quem? Para a sua igreja. Para entender que a igreja, ela tem um propósito em nome de Jesus. Não é só reunir domingo, ficar cantando. Não é só reunir domingo e ficar, né? Não é só ficar evento. Não é isso, meu irmão, somente para a igreja. Tem hora eu pergunto para Deus isso, irmão. Olha para o pastor Sandro. Não tenha medo, não. Pode perguntar a Deus. Será que é só para isso que a igreja serve? Não, vamos só aqui fazer. Vamos só aqui, vamos só aqui. Meu irmão, essas coisas não me entram mais na minha cabeça. Deus me libertou desse sistema. Eu falo para minha esposa, eu falei, meu Deus, será que nosso propósito é só isso? A igreja, meu irmão, ela tem um grande propósito de Deus nessa terra em nome de São Jesus. Nós somos uma geração eleita. Nós somos um povo real, uma nação santa, um povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa eu quero ler, dá tempo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Aí eu vou... Domingo que vem, se Deus assim nos der a graça de estarmos nessa terra, se o propósito dele não for chamar nós vamos continuar a mensagem, irmão. Não vai dar tempo de pregar tudo, irmãos. Nós vamos entender aqui, nos cultos vindouros, pela graça de Cristo, pela misericórdia de Deus. Vamos só abrir aqui, 2 Coríntios, no capítulo de número 5, versículo 20. Então nós entendemos que somos o sacerdócio real neste mundo, com o propósito de anunciar a palavra de Deus. Você é uma igreja para isso. Diga glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Aleluia. Estão entendendo a mensagem, irmão? Sim ou não? Glória a Deus, né? Vamos lá. Quem encontrou, diga glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. De sorte que nós somos o quê? Embaixadores em nome de Cristo. Olha que maravilha, irmão. Olha que propósito nós temos na nossa vida. Como se Deus exortasse por nosso quê? Intermédio. Então, onde nós estivermos, ali somos o quê em Cristo? Embaixadores de Cristo. E através da nossa vida espiritual, da nossa vida como embaixador, Jesus vai exortar também outras pessoas. Exortar-se por nosso meio, por nosso intermédio, em nome de quem? De Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis o quê? Com Deus em nome do Senhor Jesus. Então, duas palavras que Pedro escreve para a igreja, Paulo escreve para a igreja. E nós somos o quê? A igreja, irmão. Então você... Lembra do que o pastor sempre está pregando aqui? É uma responsabilidade minha, mas também de toda a igreja. Aqui não, está repreendido, graças a Deus, irmão, aqui é uma benção. Mas tem lugar que é tudo na costa do pastor. E a igreja? Você acha que o pastor vai dar conta sozinho, irmão? Não. Se a igreja somos nós, então toda a igreja tem que fazer a diferença. Diga graças a Deus. O inimigo não pode dominar na sua casa, porque lá você é embaixador de Cristo. O diabo não pode fazer festa na sua casa, porque lá você é embaixador de Cristo, você é autoridade de Deus ali. Aqui não, diabo. Aqui não. Você pega a sua dor de cabeça, pega seu vício maldito, pega suas enxaquecas, pega sua insônia e some da minha casa. Porque a minha casa tem a presença de Deus através da minha vida em nome de Jesus.
Ô, fulano, está faltando condição. Não, Deus, em nome de Jesus. Lembra da oração conhecendo a palavra. Senhor, eu sou filha, eu sou filho. E aqui está a casa da tua serva. Aqui está a casa do teu servo. E aqui eu sou embaixador. Então esse demônio da miséria, da escassez, esse demônio que está querendo falir a minha casa, trazer desemprego, trazer crise, saia maldito em nome de Jesus. Contra o diabo, irmão, não fica nesse negocinho, pipipi. O diabo é piso duro, passo duro, com autoridade, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Tua casa tem que ser o reino de Deus também. Tua casa tem que ser uma extensão do céu em nome de Jesus. Diga amém. Quando você sai do trabalho, você vai para onde? Quando você sai da igreja, você vai para onde? Então a minha casa tem que ser a igreja também em nome de Jesus, através da minha vida. Cheguei, lá eu leio Bíblia, lá eu canto, lá eu oro, aqui em casa de qualquer jeito. Tua casa tem que ser um braço da igreja em nome de Jesus. Louvor tem que dominar lá. Os cânticos tem que dominar lá. A palavra tem que ser lida lá. O testemunho nosso tem que ser dado lá em nome de Jesus. É muito fácil, meu irmão. E com sabedoria, irmão. Porque nós temos a sabedoria do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Então, irmão, se tem algum inimigo tentando reinar sobre a tua casa, hoje está repreendido. Porque o teu propósito, primeiramente, também é ser embaixador e ser também, em nome de Jesus, sacerdócio lá na sua casa. Diga glória a Deus. Então, irmãos, termino aqui. A pergunta é, responda para ti de novo. Você tem sido sacerdócio real na sua casa? Você tem sido embaixador de Cristo na sua casa? Esse é o propósito da igreja, em nome de Jesus. Eu não posso deixar minha família, meu irmão, ver meus filhos, eu pego eles direto. Eu falo, filho, quando vocês vão para a igreja? Você escuta seu pai pregando? Ou você escuta Deus falando? Quando eu trato meus filhos, meu irmão, eu faço assim com eles. Agora, filhos, vai ter uma separação aqui. Vai sair seu pai e vai entrar o pastor. Porque sentimento atrapalha muitas pessoas, meu irmão, de pregar para a família. Porque fica com dó. Não deixa seu sentimento, meu irmão, fazer uma confusão na sua vida. É teu pai, é tua mãe, mas não são teu Deus. É teu marido, é tua esposa, mas não são seus salvadores. Não deixa esse sentimento atrapalhar. Meu amor, eu te amo como esposa, mas agora aqui não fala esposa, fala alguém que quer a tua alma salva da condenação do fogo eterno. Deixa de moleza, vamos lutar pela vida, salvação por Cristo, em nome de Jesus. Meu irmão, vou falar a verdade para vocês, não escandaliza. Pregar a palavra, você tem que ser, sabe o quê? Intrépido, corajoso, enérgico. Meu filho sabe. Se você for para a igreja, achar que você está escutando seu pai, você vai ficar lá anos só de enfeite. Não vou falar outra palavra que é feio. Mas se você estiver indo para escutar Deus, aí sua vida vai mudar. Eu estou indo para a igreja do pastor Sandro. Pastor Sandro não tem igreja de coisa nenhuma. Essa é a igreja de Cristo, em nome de São Jesus. Pela graça e misericórdia de Deus, esse ministério é de Cristo, em nome de Jesus. Meu irmão, vou falar uma verdade para vocês. Não escandalize. Não deixa teus sentimentos te atrapalhar em relação a pregar para a família. E muitas vezes para a família, você vai pregar dando testemunho em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Amém? É aquela situação que Deus vai criar na sua casa para levar você a mostrar para quem não conhece Jesus que você é uma sacerdotisa e um sacerdote na sua casa. Ô pai, eu percebi que tá as coisas meio amarradas, mas eu vou orar, pai. Vai orar o quê? Pronto, você já pregou para ele, já falou que vai orar. Você não falou que vai resolver do seu jeito, da sua maneira. O que nós estamos fazendo aqui? Jejuando e orando diante de Deus, para Deus nos fazer avançar. A gente com o Espírito Santo, irmão, vence. Diga glória a Deus. Certa vez eu falei para a irmã, lutando para vir para a família, para a igreja. E é uma das lutas maiores, né, irmão? A gente trazer a família para Jesus. Aí eu falei, irmã, vocês têm hábito assim de
de orar, assim, na hora de comer alguma coisa. Ela falou, não, pastor, cada um pega prato, vai para a sala, vai para a quarto, outro vai para não sei para onde. Eu falei, irmã, vamos fazer diferente. A Bíblia diz que nós teremos a diferença entre o que serve e o que não serve. Você não é do grupo gentil, você é do grupo discípulo. Filho, tem autoridade, tem sabedoria, sacerdócio, tal, embaixador. Eu falei, irmã, próxima refeição que a senhora tiver, pega os melhores talheres, pega tudo melhor. Reúne toda essa família. Às vezes a pessoa, meu irmão, ela não gosta da igreja, não gosta de pastor, não gosta de muita coisa. Mas quando a pessoa passa por, o que ela fala? Ora por mim, não é assim? É o pastor, vai lá no pastor. Mas não gosta. Oração, às vezes, ninguém dispensa. Meu. E aí, quer quebrar o poder do inimigo que está se levantando na sua casa? Toda vez que você vê uma situação criada por Deus, diga, fulano, eu vou orar. Quando você fala, vou orar, Deus já começa a agir em nome de Jesus. Mas se você vê a pessoa reclamando da vida dela, perto de você, seu parente, seu pai, sua mãe, sua esposa, e você simplesmente fica calado, não faça isso não. Ore. Você é uma filha, você é um filho de Deus. Diga amém. E aí, eu falei, irmã, a próxima vez você vai fazer diferente. Faz uma bela comida, uma bela janta. Deixa o orgulho atrapalhar da senhora, não. Quer ver a pessoa, né? Vou fazer, ninguém dá valor. Não. O nosso propósito não é isso. Ficar orgulhoso. Nosso propósito é ser, sermos humildes. Para que Deus trabalhe em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. E aí, eu falei, irmã, você vai fazer o seguinte. Faz uma janta, faz uma comida. Fala assim, gente, hoje, só hoje, quero fazer uma oração. E ora. Peça para ele dar uma mão. Vai lá uma união, dá a mão. E a senhora vai começar a orar. Na hora que você estiver orando, o que está acontecendo lá? Pastor, meu filho rebelde, marido não quer. Você vai orar. Deus está aqui. Minha família, obrigado, papapá. Meu marido está aqui, Senhor, eu preciso de um trabalho. Meu marido está aqui, meu filho está aqui. Jesus disse que é preciso eles ver sinais, maravilha, prodígio, para que eles creem em nome de Jesus. A princípio eles precisam ver uma coisa diferente de Deus, milagre, para eles falar, nossa, eu creio, agora eu vou. E aí, a senhora vai orar. Deus, toca no meu filho, está assim assado. E na hora que você estiver orando, irmã, a senhora observa como estarão. O que é um amém? É você assinar embaixo e dizer, assim seja. Concordar com aquilo que está sendo falado. Por isso que você não pode dizer amém para tudo que se escuta na igreja. Diga glória a Deus. Principalmente esse negócio de língua, irmão. Está sendo o maior engano de Satanás, negócio de língua. Domingo retrasado, o pastor Sinop, ele me ligou e falou uma coisa muito forte, irmão. A gente tem visto já. O que, pastor? Ele, com dó de outro irmão, pastor, dá oportunidade para Beltrano canta, Beltrano ministra. E o pastor foi levado para o sentimento. Tem hora o pastor tem que ser duro, irmão. Você tem que ser duro. Sentimento nos engana. Nosso coração é enganoso mais que todas as coisas. Às vezes, na hora de você confrontar, você passa a mão. E é isso que não está libertando pessoas. Por que tem tanta gente na igreja e não muda? Porque na hora de confrontar, tem gente passando a mão. E não é para passar a mão. Na hora de exortar, irmão. Não tem que estar passando mão, não. Se ele arrepender, ela arrepender, a graça virá. A bonança virá, a bênção virá em nome de Jesus. Diga glória a Deus. E eu falei, o que aconteceu, pastor? Eu deixei, pastor Sado, o irmão cantar. O irmão cantou, ministrou. E depois, E a igreja ficou constrangida. A Bíblia diz que em face de visitante, não fala em línguas. Uma das coisas que Paulo recomenda. Por exemplo, vem alguém aqui que nunca foi para a igreja. Aí nós tudo aqui. O que eu falei para a irmã? Quando a senhora orar, ora para que eles entendam. Deus está aqui, ó, fulano, papapá. A pessoa que vem na igreja, ela tem que entender o que nós estamos orando. Porque elas virão, meu irmão, para buscar algo para que elas entendam o que elas precisam. Aí nós tudo aqui.
Isso aparentemente até chama atenção, meu irmão, mas não muda ninguém. É duro, meu irmão. Tem hora eu falo, Senhor, me ajuda. E aí, irmãos, o que acontece? Ele deu a oportunidade. O irmão cantou. Ei, pá, 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 pá. E o pastor falou, meu Deus, ele ficou na dele. Né? Terminou o culto, todo mundo foi embora. Aquele irmão que pediu a oportunidade, ficou. Isso é ele falando, irmão. Depois eu posso até falar, grava aí para os irmãos. Não, mas não precisa, você sabe disso. O pastor estava ocupado, atendendo alguns irmãos. Esse irmão foi para a esposa do pastor. Missionária, a senhora ora por mim? A missionária lá na frente da igreja, o pastor no fundo, no altar. Ela apoiou a mão no irmão. A hora que ela, em nome de Jesus, o irmão, puff, manifestado. Caiu no chão, manifestado. Aí ela, era um homem, né? Ela gritou ao marido dela: meu amor, vem aqui. Chegou lá, ele estava manifestado. Irmão. Olha só para você ver. O que liberta? É a palavra de entendimento. Vós já está limpo pela palavra que eu tenho vos falado. A melhor forma de libertar alguém não é um culto de libertação. A melhor forma de libertar alguém, meu irmão, é pregando a palavra para a pessoa. É mostrando para ela a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Pastor, mas como que a minha família vai conhecer? Pelo sacerdócio que você é. Pela embaixadora e embaixador que você é de Cristo em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a glória de Deus. Quando entender a palavra, diga amém, irmãos. Quero convidar a igreja a ficar de pé. Domingo, meu irmão, se Deus permitir, se Deus quiser, só Ele sabe, né? Não falte, irmão, para a gente continuar falando. Tem muita coisa que o Espírito Santo vai falar, que eu anotei. Vou anotar as outras coisas que Deus já está colocando. Mas põe a mão no teu coração em nome de Jesus. Feche teus olhos. Fala, Senhor, muito obrigado, Pai. Porque o Senhor me mostraste, meu Deus, já pela Tua palavra, que o Senhor me chamou com um propósito. O Senhor me escolheu, meu Deus, para vir a essa terra, para vir a esse mundo, porque o Senhor tem um propósito através de mim. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Ora a Deus, aí onde você está, fala, Senhor, me usa, Pai. Me usa para que esse propósito seja cumprido. Me usa, meu Deus, para que eu venha ser a igreja também na minha casa. Ser a igreja na minha família, em nome de Jesus. Para minha casa, para os meus vizinhos, para os meus parentes, para todos, meu Pai. Em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, que o Senhor, meu Deus, continue nos guiando, Senhor, no Teu propósito. Continue nos guiando, meu Deus, no Teu chamado, meu Deus, que o Senhor tem para a nossa vida. Obrigado, Senhor, por este momento que nós ouvimos a Tua palavra. Obrigado por este momento, meu Deus, que o Senhor falou aos nossos corações. Somos Teus filhos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Somos filhos do Senhor. Aqui tem filhos, filhas do Senhor, meu. E que foram chamados, meu Deus, com propósito, meu Pai, em nome de Jesus. Como igreja, sabemos, meu Pai, que somos um povo sacerdócio real, uma nação santa, um povo escolhido para pregar a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. A Bíblia diz, igreja, ide por todo mundo. Nós todos devemos pregar a palavra. Nós todos devemos ensinar em nome de Jesus através da nossa vida. Oh Deus poderoso, meu Pai. Nós te agradecemos.